Hoje eu recebo uma convidada que esbanja simpatia e cuidado nos relacionamentos. Ela foi presidente do Brasil e da América Latina na Amway. Antes, na Avon, liderou toda a estratégia digital para a América Latina, algumas operações de diversos países da região e na sua trajetória ainda teve passagens pela editora Abril, Monsanto e McKinsey. Ela é fluente em 5 idiomas, se formou na USP em gestão de negócios, tem MBA pela Bocconi na Itália e extensão em Kellogg nos Estados Unidos. Hoje ela é conselheira de grandes grupos, entre eles o Crescera Capital, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e tem um papel forte de atuação no IBGC e no IPO. Rossana Sadir, que prazer ter você aqui no Lugar de Potência. Ô, Ricardo, esse lugar é de potência mesmo e o prazer é meu de estar aqui hoje. Muito bom. Rô, eu quero começar já explorando a sua experiência. Você tem aí uma experiência muito forte em empresas de venda direta, que essa é uma característica aqui no Brasil que a gente nota. Foram mais de 15 anos entre Amway e Avon. Como que você enxerga esse canal? Me ajuda a entender a evolução de como era esse canal há 15 anos, quando você começou a atuar, e como ele evoluiu hoje. Olha, eu acho que venda direta, ela é super atual. Você comentou na sua abertura sobre o poder da gestão de relacionamentos. E venda direta é exatamente isso, você ter o poder e saber como negociar, como gerenciar os seus relacionamentos. Óbvio que quando isso surgiu, e surgiu com as enciclopédias, e a primeira empresa oficial de venda direta foi a Avon em 1886, antes do sufrágio universal, então a mulher não tinha direito a nada, a forma em que a mulher podia se empoderar era em suas reuniões com outras mulheres. Então, elas começaram a levar os perfumes, os cosméticos, para vender para as amigas no chá da tarde, e aquele era o din-dong, venho te visitar e te apresento os meus produtos. Esse é o princípio, mas o princípio se mantém até hoje. Então, antes era um chá da tarde, como maneira de gerenciar relacionamentos, e hoje o que a gente tem é muito a social media, Então, hoje a gente fala muito mais de venda direta, se transformou em social selling. E é o que grandes empresas têm feito. Como é que você maximiza essa rede de relacionamento no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, na vida real, em carne e osso, o digital, em físico e digital, para que isso possa te alavancar também profissionalmente. Poxa, tem muita gente aqui nos escutando que talvez atua nessa área. Que recomendações você pode deixar para quem quer atuar ou atua nessa área para ter sucesso? Porque você falou aqui de relacionamentos e eu achei interessante que algumas coisas não mudaram, Como você manter esse contato próximo? Eu acho que quando a gente fala de networking ou relacionamento, muitas vezes as pessoas pensam, o que tem aí para mim? Eu acho que esse é um dos principais erros. O principal é você focar no outro. O sucesso do relacionamento é quando você faz bem e provê algo para a outra pessoa. E aí, obviamente, aquilo se torna uma troca contínua. Então, quanto mais você se der, mais você vai receber. Eu acho que esse, para mim, é meu grande aprendizado. Mais do que buscar o que me interessa no outro, é tentar dar o que interessa ao outro. E você falou sobre a transformação que antes no relacionamento pessoal, nos encontros do chá e a evolução para hoje, para os canais digitais. E você é uma especialista em transformação digital, aí na sua carreira acabou passando por projetos muito importantes. Eu queria talvez explorar contigo num processo mais amplo, porque hoje não só transformação digital, mas de maneira geral todas as empresas estão sendo empurradas para uma transformação. Então, falando de estratégia, o que você nota onde normalmente as empresas tropeçam? O que precisa ser feito para dar certo nessa transformação? Olha, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que não tem receita de bolo. A gente estuda na faculdade, no MBA, a gente vem com todas aquelas cartilhas, E no começo é muito realmente ir aplicando essas cartilhas. Só que, em especial hoje, com toda a aceleração que houve de mudanças, as cartilhas deixaram de ser mapas e passaram a ser bússolas. Essa é a minha frase. Estratégia não é mais mapa, estratégia é bússola. Então, o processo assim, tradicional de estratégia, que ainda é válido, primeiro, pensar estratégico. Qual que é a sua visão, para onde você vai, o que você busca. Segundo, planejamento estratégico. A partir das suas alternativas estratégicas, como é que você traça um plano de ação que vise o sucesso da sua execução.
né? E que é a terceira fase, a execução. Então, aí você tem que ter, visão estratégica, 2, capacidade de gerenciamento de projetos e, no 3, capacidade de gestão de pessoas, né? Essas são as 3 características. Agora, onde falha, em especial, é no pensamento estratégico. Porque se você já sai com uma má visão, muito provavelmente as coisas não vão acontecer. E também falha na execução, né? Porque também, se você não consegue gerir seus recursos de maneira eficaz, aquilo também não vai acontecer. O planejamento estratégico, eu acho que é o que mais está em xeque hoje. E está em xeque não porque é válido ou não é válido, eu não sou binária, né? Eu acho que hoje não existe mais branco e preto, existe os 50 tons de cinza. E a gente tem casos, eu recentemente, faz uns 3 meses, eu entrevistei 2 pessoas num webinar para o IBGC. Eu sou membro da comissão de estratégia do IBGC. E era a Vetex e a Hidrovias. Ambas foram a pública, abriram a capital com muito sucesso recentemente. A Vetex, até este ano, não tinha um processo estruturado de planejamento estratégico. Eles lançaram o ano passado para implementação esse ano. Eles existem há 20 anos e vêm crescendo e desenvolvendo e tendo sucesso e abrindo capital com o pensamento e execução. Pensamento e execução. Já a Hidrovias é uma empresa de capital intensivo, assim, forte, né? Então, eles têm que planejar 15, 20 anos para ter sucesso no retorno do investimento. Então, a parte de planejamento estratégico é muito importante. Eles abriram com um business plan completamente estruturado e passaram anos implementando esse business plan. Então, aí você vai me dizer, aí estão os incumbentes e os insurgentes. Quem tem razão? Não existe quem tem razão. Todos têm razão. O que você tem que analisar, e eu passei a minha vida como agente de transformação, é qual que é o fit com a empresa. Qual que é o fit com o momento em que o setor da empresa está e qual que é o fit com o apetite que a empresa tem. Se o setor é um setor de alta evolução e a empresa quer estar na frente dessa evolução, né, na cabeça dessa evolução, aí o processo de planejamento estratégico ele é bem mais acurtado. Se, no entanto, é um setor que é mais reflexivo, não sei o quê, ou mesmo se é um setor de muita inovação, mas a empresa quer ser um follower, dá para você ter um outro tipo de planejamento estratégico, né? Então, eu acho que o certo e errado deixa de ser, mas você tem que ter muita sensibilidade com a cultura da empresa e com o entorno de mudanças que está sendo exigido pela empresa. E um ponto que me chama a atenção na sua fala, Rô, é muito de você calibrar a velocidade que você implementa, mas tem um outro lado de você monitorar o quão perecível já está aquele plano, porque a cultura da empresa muitas vezes pode trazer para a zona de conforto. Não, vamos seguir aquele plano que está tudo bem, ou a empresa que talvez não planeja tanto, fala, não, aqui não tem tanto planejamento de médio e longo prazo, vamos aqui sem planejamento. Como equilibrar aqui, encontrar o timing certo de fazer essa renovação? Olha, parece que a gente combinou, porque eu vivi isso recentemente num conselho, tá? Há uns 4 meses. A empresa é uma empresa muito sólida, muito bem sucedida, que existe há mais de 80 anos e com grande sucesso, cash cow total, né? No entanto, o setor tem mudado muito, em especial em relação à pandemia. E a gente estava num momento de planejamento estratégico, então eles iam contratar uma consultoria para fazer o planejamento estratégico. E eu digo que a sua visão estratégica, o planejamento estratégico, ela pode ter três níveis. Ela pode ser incremental, então quer dizer, eu estou aqui e quero chegar lá, esse é meu plano para o ano que vem ou para daqui a 2 anos. Ela pode ser evolutiva, eu estou aqui e eu quero dar um twist, né? Ou ela pode ser transformacional, eu quero repensar o meu negócio, né? Nesse conselho que a gente estava discutindo também da comissão de estratégia, surgiu a questão de contratação de uma empresa. Quando eu vi o perfil da empresa, eu falei, olha, eu acho que essa empresa vai nos trazer algo incremental, mas o setor ele tem evoluído de uma maneira mais forte. Vamos fazer um bidding com 3 empresas diferentes e analisar o que elas nos trazem?
Nesse bidding ficou muito claro a metodologia de cada uma. E cada uma era incremental, outra era evolutiva e a terceira era transformacional. Nesse momento, quando eles viram, se abriu a questão, aí se viu, nossa, a gente tem que pensar um pouco mais fora da caixa. E aí o conselho e o CEO gostaram da transformacional, os diretores da evolutiva. Por quê? Porque a transformacional ela exige muito. Ela exige que você saia completamente da sua zona de conforto, né? Então, aí, como conselheira, a questão é trazer essa diferença de visão para a própria empresa poder testar o seu apetite. E nessa discussão, verificar onde a gente precisa de maior apoio. E aí ficou claro que a gente precisava de maior apoio no acompanhamento da equipe, no reforço da equipe, nos skills da equipe, né? E esse foi um grande momento. Muito bom. E, Rô, você tem uma carreira muito sólida e repleta de experiências. Era o que você imaginava já desde o início da sua carreira? Criança, você se imaginava ali, quero ser uma CEO? Não. Quando eu era criança, eu queria ser a secretária executiva da CEO. Adorava bater a máquina, passar telex na época, meu Deus do céu. Mas criança mesmo, quando eu trabalhava, tipo verão, assim. Depois, como administradora, eu gostava muito da carreira de marketing. Então, eu pensava em ir para esse lado. Mas logo saindo do MBA, ao ir para a McKinsey, já no MBA, eu comecei a me especializar mais em estratégia. E aquilo me instiga, né? Porque eu acho que uma das coisas que me movem muito é justamente desafios, né? Muitas vezes eu falei, na minha carreira só me deram abacaxi. Aí eu falei, será que me deram? Será que eu procurei? Ou será que eu transformei situações em abacaxis, né? Porque, na verdade, quando eu falo abacaxi, não é só problema, é também oportunidade. São aquelas coisas que não são fáceis, né? Não deixar passar um bom abacaxi que vai te trazer desenvolvimento. Não deixar de descascar um bom abacaxi, né? E aí, principalmente numa das minhas últimas funções, que eu me dei conta que eu criava o meu próprio abacaxi bem doce, né? E é aquele negócio de se desafiar continuamente. E isso foi o que me levou para a estratégia. E, Rô, muitas vezes a América Latina ela é vista como um bloco único, né, por pessoas mais distantes, né? E nós sabemos que são países muito distintos, começando pelo Brasil, que mal se considera latino. Como que você enxerga a América Latina, a diferença entre todos esses países? Imagino que foi um tema que você já teve que explicar muito aí para acionistas. Demais. Eu sou brasileira argentina e morei em 8 países, 5 deles na América Latina. Eu fui head de toda a América Latina, então eu fui head de 11 países e trabalhei com 16, na América Latina apenas, né? E eu falo espanhol como português, é minha primeira língua, né? Vindo da Argentina. Eu tive que aprender cultura, língua e até gestos de cada um dos países que eu trabalhei. É totalmente diferente. Meu marido é argentino, quando a gente viaja pela América Latina, eu tenho que traduzir para ele o que estão falando. Porque não são as palavras, é o contexto, são as nuances, né? Eu dou uma palestra para o IBREIA, um Instituto Brasileiro de Fomento à Exportação e Importação. Eu apoio eles como uma conselheira informal. E eles me pedem sempre para dar uma palestra sobre cultura de negócios na América Latina. E para essa palestra, eu usei um material da professora Erin Meyer, do INSEAD. E ela coloca a cultura de um país ou de uma organização com 8 dimensões. Eu não vou lembrar todas, mas é conflito, liderança, hierarquia, comunicação, feedback, são consenso, como lida com consenso, são várias, confiança, né? Se você tem confiança na pessoa ou na tarefa, são essas 8 dimensões. E aí eu plotei 5 países da América Latina em cada uma dessas dimensões e eu vou contando as diferenças entre eles nesse contexto de empresarial que a gente faz com exportadores e importadores. E tem exemplos clássicos, né? Clássicos. Por exemplo, aqui no Brasil a gente vai pedir uma direção e a gente fala, moço, como é que eu chego na Avenida Faria Lima? E o cara fala assim, vira à direita, terceira esquerda. Obrigada, até logo. Na Colômbia, eu cheguei fazendo isso e o cara chega, vai até o seu carro e fala, bom dia, minha senhora, como a senhora tem passado?
E eu, muito bem, obrigada. E o senhor? Tenho passado muito bem, obrigado. Tem chovido, mas olha, a gente dá conta. Ah, muito obrigada. Em que eu posso ajudá-la hoje? Eu gostaria de saber como é que eu chego na Faria Lima, não sei o quê. Ah, é um prazer para mim servi-la. Você vai e faz isso, isso, isso. Muito obrigada, meu senhor. Aqui é ao seu dispor. Eles são extremamente educados, eles têm uma comunicação muito mais rica e não vou dizer prolixa porque não é, eles são bem objetivos. Mas tem uma formalidade ali, um cuidado. Muito maior formalidade. Eu digo que eu tenho origem argentina, fui nascida e criada no Brasil, mas educada na Colômbia, porque eles são muito educados, né? Então você tem que ter essa nuance de ao lidar com alguém, saber o que o chama. Você entra numa discussão na Colômbia e não há conflitos, eles são conflict avoidance. Você entra numa reunião na Argentina e você acha que você vai ser demitido no dia seguinte, quando aquilo nada mais é do que uma discussão de trabalho, né? Então, essas nuances, conhecer essas nuances em profundidade, ter vivido e trabalhado nesses países, me deram uma riqueza que eu aplico bastante na minha vida pessoal e profissional. Eu acho muito interessante a forma como você traz e o quanto que isso faz a diferença. Principalmente eu vou querer explorar contigo aqui o que a gente pode deixar de dicas para quem quer ter uma carreira internacional, ser expatriado. Porque na minha experiência também com alguns países aqui da América Latina, a Argentina é interessante como você trouxe, né? Você vai para uma reunião, o pessoal briga, se exalta, puxa, mas terminou a reunião, você pode ter a segurança que a coisa vai ser executada e tá tudo certo. Você vai num país como o México, que também... você toma um café depois. E toma um café depois. Você vai num país como o México, que eles também têm uma cultura de evitar o conflito comparado com a Argentina, só que depois que você terminou a reunião e combinou, você precisa fazer um check se as coisas vão andar efetivamente, porque as pessoas muitas vezes que não compraram a sua ideia não vão dizer claramente, então você precisa ter esse cuidado. E eu queria aproveitar aqui contigo, com tantos países que você passou, nos ajuda aqui mais países aqui, as principais características para deixar as dicas aí para quem vai ter essas relações. Bom, na verdade eu acho que às vezes é meio complicado você generalizar, tá? Mas, por exemplo, na Argentina, essa cultura que a gente comentou, uma cultura que parece agressiva, é uma cultura italiana, né? Então, para quem é de fora, pode parecer, porque eles são exaltados, tudo o tom de voz é 2 acima. Para o meu marido tem que falar sempre, baixo o tom de voz. Porque parece agressivo, mas não é. Quem trabalha com espanhol sabe brigando. Também. O italiano. Não estão brigando. É a maneira deles se expressarem. E é um excesso de assertividade, né? Tem pessoas que me falavam, Rosana, você tem que tirar o imperativo da sua frase, né? Então, é o imperativo e assertivo. Né? Eu sei, é assim e tal coisa. E não, às vezes nem sabem, mas é a forma de se expressar. O Chile, ele é um país altamente hierárquico, por exemplo. E ele é um país em que as pessoas, pela hierarquia, elas têm a questão de respeito. Então, elas não falam o que pensam. Elas são desconfiadas, e não se entregam de primeira, e eles mesmos dizem que eles têm dupla face, né? Então, é uma cultura que você tem... A primeira coisa que eu fiz quando eu fui para o Chile foi ganhar confiança. Depois você ganha confiança, aí você entra com todo o resto. Mas ganhar a confiança, eles terem a capacidade de olhar no teu olho e dizer o que eles pensam e sentir que o que você está transmitindo é factível, crível e bom, essa é o principal. Na Colômbia, é o que eu comentei também, é mais conflict avoidance, muito educado, pessoas que falam exatamente o que pensam e têm uma capacidade de execução impressionante. São executivos muito bem preparados. A Venezuela é um pouco um caos, né? Então, eu já tive desde executivos que prometiam muito e não conseguiam executar nada, até executivos de altíssima criatividade. E eu brincava lá que a alegria e resiliência daquele povo é uma coisa impressionante. Então, eles tiram leite de pedra, exatamente, e com uma paixão, com uma entrega que é maravilhosa. O México tem esse que você comentou, né, de não entregar, de prometer e não entregar. Na verdade, eu não tive essa experiência no México, não. Eu sei que essa é a fama, mas para mim foi muito fácil trabalhar com os mexicanos. Grande parte dos meus subordinados eram mexicanos, porque o headquarter da Amway na América Latina era Monterrey.
Então eu tinha aqui muito e trabalhei muito com eles. É uma cultura mais próxima do americano também, ali até pela proximidade, talvez. Ela tem muito da cultura pessoal que o americano não tem. Relacionamento é muito importante lá, né? Estabelecer relacionamento, o after work. Né? Você sair para tomar um café, você dar tempo pessoal às pessoas. É muito importante, que para os Estados Unidos não é. Mas eles também têm a questão de planejamento e execução mais afiada também, pelo menos na minha experiência. E voltando a falar de planejamento, como é que você enxerga o balanço entre planejar a carreira e saber aproveitar as oportunidades que surgem quando você olha para a sua história? Olha, as pessoas sempre me perguntam como é que você equilibra muitos pratos, né? Eu acho que uma das coisas que me ajudou muito foi a matemática. Teve uma pessoa que me disse que satisfação é uma equação matemática. Ela é igual a resultados menos expectativa. Então, para você estar satisfeito, os seus resultados têm que superar suas expectativas. Qual que é a chave dessa equação? Não são os resultados, são as expectativas. Então, na minha carreira, isso me disseram faz muitos anos. Tem um pouco de estoicismo aí nessa fala, aí, né? Tem um pouco de estoicismo aí, o pensamento estoico aí de calibrar bastante as expectativas para. Calibrar não significa baixar, significa estabelecer, né? E eu venho de planejamento estratégico. Então, há mais de 20 anos eu fiz o planejamento estratégico da minha carreira. Eu defini minha missão, minha visão, meus princípios, meus valores, defini o meu planejamento estratégico. Quantos anos você tinha quando você fez isso? Tinha 32. E eu estava casada, já tinha 2 filhos, e fiz o meu ex-marido fez o dele, a gente juntou os dois e estabeleceu planos conjuntos familiares. Né? Que aí, daí surgiu a ideia de expatriação, que estava no plano do meu ex-marido, e a ideia que a gente queria morar fora como família. Né? Então, desse planejamento estratégico. E aí, para mim, qual que foi a chave? Né? Porque, assim, mulher é um bicho complicado, viu, Ricardo? E a gente já tem estudos, inclusive da Booz Allen, que mostra quais são os obstáculos que impedem a mulher de crescer na carreira. E tem obstáculos como preconceito, tem obstáculos como zona de conforto, tem obstáculos como culpa. Né? Então, assim, como é que você lida com tudo isso? E eu acho que um dos mais fortes é o da culpa. Né? Porque a gente tem... ontem mesmo eu estava vendo um Instagram de uma fotógrafa que fez várias... ou de uma... acho que era desenhista, que fez várias charges. Né? Então, o homem empurra o carrinho com o celular na mão e pai presente. E a mãe empurra o carrinho com o celular na mão, mãe desleixada. Né? Então, como é que a gente se vê no nosso papel? E o papel feminino, a gente tem muita autocobrança. Desde Eva, a gente carrega uma culpa que a gente vai levando e a gente não sabe nem se é nossa. Né? Mas está escrito na Bíblia. E como é que isso você consegue se livrar dessa culpa? Ou minimizar, pelo menos, porque você nunca vai se livrar. São estabelecendo as expectativas. Então, do meu ponto de vista, eu estabeleci os meus objetivos profissionais, como, por exemplo, a expatriação. Aí, sim, eu almejei chegar a CEO, eu queria chegar a head de um país, queria ter uma carreira internacional e atuar em vários países. Eu adoro isso, eu viajei para 86 países. Então, viver novas culturas e conhecer coisas novas, experimentar novas experiências, está no centro do meu Ikigai do meu propósito. Né? Então, eu estabeleci esses objetivos profissionais, mas também eu estabeleci meus objetivos pessoais. Eu queria ter filhos. No começo 2, depois a gente decidiu ter um terceiro. Todos os meus filhos foram planejados. Como eu sou tão estruturada, eu sei dia e hora que a gente fez cada um, entendeu? Mas por quê? Porque, na verdade, você fala, não, eu quero ter uma carreira, mas eu também quero ter uma família. Então, a gente foi equilibrando essas duas bolas. E eu tive 3 gravidezes e 4 promoções durante as gravidezes. Né? Inclusive, minha primeira gerência geral, né, meu primeiro país que eu assumi, eu tinha uma semana de ter parido, de ter dado à luz. Me ligaram os meus 2 chefes e eu achei que fosse para parabenizar. Não, era para dizer, você quer assumir o Equador? Falei, quero, mas me dá 2 meses que eu preciso amamentar e eu vou e volto. Eu morava na Colômbia ainda, então eu ia e voltava da Colômbia para o Equador.
né? Então, para mim, família nunca foi um empecilho de carreira e carreira nunca foi um empecilho de família. E para poder equilibrar, eu faço um scorecard. Então, isso que eu ia perguntar, essa calibração da expectativa, porque é muito fácil você olhar e achar que está devendo em todos os âmbitos. Aí eu faço o meu scorecard da expectativa. Então, então foi o que eu coloquei. Então, coisas bestas, hein, Ricardo? Você vai dar risada quando eu falar, mas você vai entender. Assim, eu tenho como scorecard, como expectativa, chegar às 7 horas da noite todos os dias em casa. Posso chegar às 7h30, então se eu chego entre 6h30 e 7h30, é verde. Depois das 7h30 é amarelo, e depois das 8 eu já começo a me sentir com culpa. Segundo scorecard, entre 7h30 e 9h30, 10 horas, isso quando as crianças eram pequenas. Hoje as crianças não te dão tanta bola, né? Eu não pegava celular, não pegava computador. Eu chegava em casa, porque agora com pandemia também está tudo, você não chega em casa, você está em casa. Deixava o celular num canto e não voltava a pegar até depois de colocar as crianças na cama. E aí era brincar, conversar, dar banho, dar comida, fazer tudo. Então, assim, estar com eles. E esses 2 momentos já me tiravam muito aquela pressão de que não ser mãe presente, né? Eu viajava muito. No começo, até uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, eu viajava, sei lá, 3, 4 dias por mês. Depois passou a ser 30%, 50% do meu tempo. Então, estabelecer uma estrutura familiar em que em que eu planejo as viagens na semana em que eles estão com o pai, em que eu planejo as atividades de fim de semana, nos fins de semana que eles não estão comigo. Então, eu fazia planejamento de 9 meses para frente, conciliando família e trabalho. 9 meses, não é brincadeira, não é, parece parto, mas não é. 9 meses para frente eu olhava todas as viagens, todas as reuniões, e quando eu sabia que tinha conflito, já negociava antes para ter apoio familiar para as crianças, né? Então, acho que é esse negócio. Planejamento ajuda, mas o que mais ajuda é você ter claro suas expectativas. Eu acho muito interessante a forma como você traz o planejamento como a ferramenta para a leveza. E é algo que aqui no Brasil, eu noto que ainda existe um certo preconceito com quem é muito planejado, né? Ah, não, a pessoa é muito quadrada, poxa, não, a pessoa não curte a vida, não, deixa a vida me levar. E eu conto isso, eu não lembro se eu já comentei em algum dos episódios aqui, eu tive uma vez uma reunião com um alemão aqui chegando no Brasil, um grande cliente da Page, e aí depois ele me chama para almoçar e manda uma mensagem assim: Bazar, adorei assim a nossa conversa, eu queria almoçar para pedir algumas dicas aqui do Brasil. Eu falei, poxa, vamos lá. E aí ele, com todo cuidado, né, para não ser desrespeitoso, ele falou assim: por que aqui no Brasil vocês tiram sarro de quem planeja muito, quem gosta de se organizar? Aí aquela pergunta que faz você refletir até primeiro para você encaixar as ideias e depois responder. E depois ele me fez uma segunda pergunta que também me marcou, que ele falou assim: puxa, agora eu começo a frequentar alguns churrascos aqui com os pais e mães, né, da escola que meu filho está frequentando, e aqui eu notei uma situação. Muitas vezes eu estou vendo aqui os pais falando: nossa, meu filho é tão inteligente que ele não precisa estudar para tirar nota. E aí ele falou assim: bom, se meu filho não precisar estudar para tirar nota, primeiro que eu troco ele de escola, porque ele está na escola errada, e segundo, mesmo que ele seja tão inteligente, eu não quero que ele cresça achando que a vida vai ser fácil dessa forma. Isso vai custar caro lá. Então eu queria trazer agora esse ponto contigo, como a gente pode deixar uma mensagem aqui para as pessoas que talvez tenham um certo preconceito com planejamento, porque talvez também não foi ensinado a trazer o prisma correto. Muitas vezes o planejamento é só, fico travado. Não, eu gosto muito do Bernardinho quando ele fala que a disciplina é o que traz liberdade, porque é a capacidade de você dizer não para tudo que importa menos, para dizer sim para o que mais importa para você. Adorei a sua fala. E nesse sentido, eu não tenho uma gota de sangue alemão, mas eu me sinto muito identificada com esse alemão, nos 2 aspectos. Os meus filhos vão super bem na escola, mas eu falo que a importância da disciplina de estudo, da disciplina da entrega, né? Por mais que você tenha excelentes notas. Agora, eu acho que para tirar esse preconceito do planejamento, o que mais... Eu tiro sarro de mim mesma, viu, Ricardo?
Por isso que aqui mesmo estou tirando sarro de mim quando eu falei que eu sei o dia e a hora que eu fiz os meus 3 filhos, o que é verdade, mas eu sei que é ridículo, que pode ser interpretado de uma forma assim como sendo exagerada, né? Mas o que te dá o planejamento? Ele te dá, a facilidade de comunicação. Então, no momento em que você tem um planejamento claro, o seu time, os seus subordinados, os seus pares e os seus chefes entendem para onde você vai. Então, ele dá uma facilidade de comunicação e de troca de experiências e ideia. Ele te dá ele estabelece a expectativa para você dizer se você foi bem sucedido ou não. Então, no que eu coloquei do ponto de vista pessoal, profissional também. Por que a gente estabelece um planejamento de execução? É para poder olhar, fazer scorecard. Estamos indo ou não estamos indo? Né? E aí ele permite que você possa corrigir desvios de rotas, trabalhar na contingência. Então, quer dizer, a gente tinha pensado que a gente ia implementar tudo isso, conseguimos implementar a metade. Temos que nos preocupar ou não? Corrigimos, reforçamos, ou está perfeito assim, está indo bem desse jeito, né? Eu acho que a clareza do que você quer, que aí é onde funciona a equação matemática, te traz a confiança, a empatia com os demais e a certeza do que você vai implementar. Eu comecei dizendo que o processo de planejamento estratégico hoje ele é muito flexível, ele é fluido, para usar uma palavra mais atual, né? Isso não quer dizer que ele tem que estar, como antes estava, na parede. Lembra quando a gente fazia um planejamento estratégico, a gente colocava na parede? Não adianta mais colocar planejamento estratégico na parede. Você vai ter que trocar a parede, talvez, de dias em dias aí, porque é muito mais dinâmico. É muito mais dinâmico. Então, assim, eu implementava algumas ferramentas, que era, por exemplo, as 4 Disciplines for Excellence, né, para planejamento e acompanhamento de execução. Era semanal, 15 minutos uma vez por semana. Tem empresas que fazem 10 minutos todos os dias, né? E não quer dizer que você deixou de planejar. Só está querendo dizer que o seu planejamento é muito mais ágil, rápido, mas você está indo numa direção. E o insight que me vem, Rô, também, muito legal a sua fala, como muitas vezes, né, as novas metodologias surgem para dar novos nomes para algo que já vinha sendo feito, né? Porque hoje a gente fala de metodologias ágeis, né, OKR, e no final, assim, a gente só está buscando uma forma de trazer esse dinamismo para uma forma que seja palpável. Isso me lembra, inclusive, um professor que eu tive no mestrado em Yale, que ele fala, você ter um time é como você ter crianças no banco de trás, toda hora perguntando, para onde a gente está indo? Falta muito? Qual que é o caminho? E se você não for capaz de conduzir respondendo essas perguntas, você não vai ter tranquilidade ali de poder dirigir. Então, porque isso acaba sendo fundamental em comunicação. E aí, falando de liderança, Rô, como é que foram suas primeiras experiências como líder? Você foi preparada ou teve que aprender na prática? Ambos, né? Porque, na verdade, quando você dá a cabeçada na prática, acabam te dando um reforço de preparo, né? Então, assim, durante toda a minha carreira, eu fiz cursos, tive coaches e tive mentores, que esse é o mais formal, né? Você sabe que em RH, você fala que o seu aprendizado vem 70% da sua própria vivência, 20% da vivência da troca com os demais e 10% do acadêmico. Então, acho que eu passei por tudo isso efetivamente. A minha eu tive vários papéis de liderança, desde muito cedo. Aos 27 anos, eu era líder de equipes que tinham uma pessoa de 50 que era diretor e eu era gerente, né? Então, essa foi minha primeira equipe aos 27 anos. E obviamente, você vai aprendendo os seus skills. Eu acho que a minha primeira liderança mais complexa, que foi um país, essa me ensinou muito, porque nas lideranças anteriores, por mais que eu tivesse que entregar resultado, que eu fui head de business unit, que eu fui head de departamento de estratégia, etc., num país a pressão é muito maior e você está mais sozinho, né? Você não está com o seu chefe na porta ao lado. E aí foi meu grande aprendizado. Eu vivi a metamorfose efetivamente. Eu fiquei 9 meses num casulo, tentando aprender para sair borboleta. Eu dizia, vou sair borboleta, porque foi um processo forte, agressivo.
E qual que era a história? Eu sou muito results oriented, né? Então eu focada em resultados, entrega de resultados. E fecharam as importações no Equador, a gente era 100% importador, então eu tive que fazer um mega plano para em 2 meses abrir fábrica no país, para ter concessões do governo, para poder gerenciar a opinião pública. Então foram 4 ou 5 meses de 15 horas de trabalho. E entregamos resultados, crescemos 40%, tudo. Mas nisso eu deixei mortos e feridos. Tinham aqueles que, quando viam a minha garra, meu entusiasmo, pulavam no trator comigo e a gente ia. Mas tem aqueles que estão perdidos, que não têm a mesma velocidade, que têm opiniões que talvez um pouco mais contrárias, ou não estão nem aí. E eu não trouxe eles com a mesma necessidade que hoje eu vejo a bordo como deveria. Então, foi um momento em que eu estava explodindo de resultados, super reconhecida nacionalmente no Equador. Eu fui capa de revista lá e na empresa, mas com opiniões diferenciadas da equipe. Alguns me achavam o máximo e outros me achavam o capeta. Né? Aliás, se eu não estou enganado, se eu lembro dessa capa, a única mulher entre CEOs. Eu acho que sou. Depois eu vou dar uma olhada, mas eu acho que sou a única mulher. Se eu não me engano, foi essa capa, sim, eu me lembro bem. E Rô, você fica muito claro aqui o teu apetite por aprendizado, assim, continuar aprendendo sempre. E eu queria que você trouxesse agora os aprendizados recentes. Você até estava comentando comigo antes da gente começar a gravação de uma aula com um professor de uma das Ivy Leagues. Conta um pouquinho pra gente o que tem chamado a atenção aí dos seus aprendizados recentes. Então eu estava comentando que ontem eu assisti uma aula com um escritor que chama The Power of Regret, tá? E ele comentava sobre a importância da gente trabalhar as coisas que a gente se arrepende e lamenta na vida. E aí estão os aprendizados, né? Porque a gente costuma reforçar, por isso que agora eu também estava te contando essa experiência do Equador. A gente costuma reforçar muito quando a gente deu certo. Mas mesmo quando a gente deu certo, tem coisas que a gente fez errado. E a gente sempre sai, eu que sou muito exigente comigo mesma, mais do que com ninguém, dizendo, poxa, eu devia ter feito aquilo diferente. E alguns remorsos são mais fortes, outros mais fracos. O que ele comenta é que o remorso ele tem que passar por 3 etapas. Ele fala inward, outward and forward. Né? Então, primeiro, pense, reflita o que eu fiz de errado. Por que eu agi assim? O que me fez ter esse remorso? Depois, expresse. Fale com alguém. E por que falar? Porque o falar, ele te obriga a estruturar, a colocar aquilo de uma forma clara. E aí, forward. O que eu aprendi com isso e o que eu vou fazer diferente? Isso foi o que ele comentou. Segue, vamos para lá. Vamos para lá. E isso foi exatamente o que aconteceu comigo no Equador. Eu estava com um coach e eu fiz essas 3 etapas. E a pergunta que ele fez em 3 momentos que me tirava o sono era: quem é você? A primeira vez eu escrevi um texto de 6 parágrafos, introdução, 4 argumentos, conclusão, bem dissertativa, né, estruturada. Na segunda, ele me perguntou, quem é você? Eu estava no meio do meu furacão de questionamento, de inward. Aí eu fui lá, canetei, falei, não vou escrever de novo. Peguei aquele texto e comecei a canetar. Canetar todas as coisas que me davam raiva de como eu era e que não estavam trazendo o resultado que eu esperava. Por mais que fossem características positivas. Né? E na terceira vez que ele me falou, quem é você? Para mim, aí eu resumi em uma frase que virou minha missão. Né? E aí foi tese, antítese e síntese. Né? E esse processo eu reflito muito dentro desse aprendizado de ontem. Não enterre os seus erros, não enterre os seus remorsos. Traz à tona, isso vai te fazer um melhor aprendiz. Eu gosto muito dessa forma como você traz, porque normalmente o que a gente nota é que as pessoas atuam nos 2 extremos. Há quem fique se lamentando e não passa
da lamentação, não tem o aprendizado, não vai para frente, não avança com os aprendizados, e há quem simplesmente enterre como se não tivesse acontecido. Então eu gostei dessa forma como você trouxe aqui em relação ao equilíbrio. E Rô, falando de aprendizado, como funciona seu conceito de intuição, de criar insights, ideias? Olha, eu acho que eu sou extremamente planejada, mas acho que uma das coisas que a pandemia nos ensinou é que a gente tem que ter a capacidade de improvisar continuamente. E eu tenho sido tenho mais abraçado a improvisação, né? A flexibilidade, porque não é nem sequer, as pessoas falam resiliência, eu falo que não é resiliência, é maleabilidade. E acho que você tem que ter essa maleabilidade. E esses 2 anos me ensinaram isso. Mas em relação à intuição, no começo da minha carreira eu tinha um chefe que eu achava o máximo, porque ele olhava uma questão, uma planilha, uma apresentação, e ele dizia, tem um problema aqui. Eu dizia, poxa, como é que o cara sabe? Aí eu ia investigar, sim, tinha uma fórmula errada, ou tinha um problema estratégico efetivo. Eu brinco, maestro Zezinho, uma nota. Parece que tem gente que bate ali e já chega no ponto. E aí, anos depois, eu me peguei fazendo a mesma coisa. Então, e eu percebi que eu achava que era uma coisa intuitiva. E é uma coisa intuitiva, mas o que é a intuição? A intuição é o consciente do seu consciente, né? É o que você aprendeu a vida inteira que você automaticamente consegue interpretar a coisa sem ter que chegar na profundidade. Então, eu uso muito isso. Eu sempre usei muito a intuição. E no ambiente de trabalho, eu também acredito nessa intuição, porque eu sei que ela está me trazendo insights que talvez não estejam muito aparentes. Racionalizados, quadradinhos ali encaixados no cérebro. Então, e isso é uma das coisas que ajuda muito no processo estratégico e ajuda muito no conselho, porque como conselheira eu também tenho que provocar muitas reflexões. E aí é onde eu tenho prazer em olhar para onde todo mundo está indo, dar um passo para trás, e eu sou sempre aquele elemento que dá um passo para trás e fala, e se a gente fosse para o outro lado? E a gente está vendo isso do que está acontecendo, então sair da caixa, como Brasília, né, que é o Congresso e o Senado, então se abrir para o que está acontecendo fora e não ficar só naquele redemoinho do que você vive todo dia. Você tem alguma técnica, alguma dica para conseguir construir boas perguntas? Que talvez essa seja uma das maiores habilidades de um líder. Eu acho que construir boas perguntas está baseado no ouvir e entender, né? Então, a gente fala muito, é importante ouvir, mas ouvir você tem que ouvir com seus 6 sentidos, né? Eu entro numa reunião, o que eu ouço é metade do que eu vejo, do que eu aprendo sobre o que está acontecendo. Porque eu vejo o que os outros, as caras dos demais, quando algumas coisas são ditas, eu percebo trocas de olhares, ou o que não está dito, o que não está sendo apresentado, e o que está gerando aquilo no ambiente. Então, ouvir, entender, aí te ajuda a fazer boas perguntas, porque você consegue ver as coisas que não estão explícitas e tirar as pessoas para pensar de uma maneira diferente ou trazer de uma forma amena os conflitos que podem estar escondidos. Rô, adorei. O ponto que você traz, que eu gosto e concordo muito, é que não basta coletar os dados, é como você interpreta esses dados, né, e percebe. E esse é um ponto que eu falo com muitas pessoas do meu time, quando a gente fala sobre dados e interpretar esses dados, eu falo assim, gente, quando minha mulher fala para mim, desaparece daqui, some daqui, ela quer ser abraçada. É justamente o contrário, eu tenho que tomar cuidado. É que se eu levar ao pé da letra essa informação, eu só vou piorar o problema. Na verdade, vai lá, abre um vinho e volta com 2 taças, né? Como é que você interpreta, né? Esses dados é fundamental para ter sucesso. E Rô, a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Para contratar alguém para o meu time? Eu acho que uma das mais que eu faço, o que eu interpreto, é o que te move, né? Qual a sua paixão? Porque, na verdade, o trabalho ele exige competências, mas ele exige mais motivação. Na McKinsey a gente tinha uma matriz que a gente chamava, não sei se é da McKinsey, na verdade, matriz Skill Will, né? Então, assim, é mais fácil você treinar a pessoa
do que você desenvolver paixões e motivá-la. E, obviamente, eu sempre fui agente de transformação. Sempre entrei em grandes projetos para grandes transformações. Você não consegue fazer transformações só com o beabá. Você precisa de pessoas que te desafiem, você precisa de pessoas que estejam, abraçando aquilo como próprio, né? E é isso que eu busco nas pessoas que trabalham comigo. Muito bom. E, Rô, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? O procrastinador. Eu sou um pouco impaciente, aprendi muito a paciência na minha carreira. Você tem que exercer, né? Até como forma de flexibilidade, você tem que exercer a paciência. Mas a questão de prolixidade, de falar dando voltas. Eu posso até ter um discurso, às vezes, um pouco mais longo, mas eu tento estruturar o discurso em pontos, começo, meio e fim. Quando as pessoas vão pelas ramas, né, como se diz em espanhol, a prolixidade e a procrastinação, né, de dizer, eu vou te entregar, aquele negócio, passa em casa, eu vou te entregar, e você fica, bom, entregar quando? E aí, o que está acontecendo? Eu não dá certo. Eu prefiro que a pessoa seja autogerida, né? Quando você precisa, quando é que você precisa para esse projeto? Eu sempre falo, quando é que você pode me entregar? Então, me dá você o seu prazo, me dá você o seu tempo, que eu vou entender. Aí, se eu achar muito longo, a gente negocia. Ou se eu achar muito curto, a gente negocia também. Mas, na hora que você me prometeu, vamos tentar cumprir. E, Rô, agora essa pergunta você já deu alguns spoilers. Quando as pessoas não gostam de você, normalmente, qual é o motivo ou quais são os motivos? Eu acho que no começo era muito assertividade, né? Acho que é minha herança argentina, então eu ia dizendo... Straight to the point. Straight to the point, e as verdades como eu achava que elas eram. Aí eu aprendi muito na carreira mesmo a fazer mais perguntas, mais sugestões e a fazer com que as pessoas entendam onde eu quero chegar. Então, que venha delas muitas vezes, né? Então, esse foi um dos elementos que eu tive que gerenciar muito na vida. O segundo é essa energia que eu tenho, que é essa grande paixão. Obviamente, tem pessoas que amam e tem pessoas que não. Também foi uma coisa que eu tive que aprender na vida, porque você sabe que você não vai chegar sozinho no lugar, né? Então, no começo me diziam, Rosana, get things done. A Rosana faz acontecer. E aí eu consegui mudar para Rosana know how to get things done, para focar mais no como. E, Rô, o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje? O que eu tenho mais orgulho é da gestão de pessoas. De ter deixado equipes profissionais, executivos e pessoas e amigos em todos os lugares que eu fui. E o que me dá mais orgulho não é o que está escrito, mas é quando as pessoas escrevem, quando vem delas. Obrigado pelo que eu aprendi, adorei trabalhar com você, me diverti trabalhando com você, né? Então, aquele work hard, play hard, são os links, os relacionamentos, voltando para o começo da nossa conversa, que eu criei raízes ao longo da minha carreira. Muito bom. E o que você gostaria de perguntar aqui para o Baza Headhunter? Para o Baza Headhunter, o que você vê de maior mudança hoje no perfil e nas pessoas e o que era bom antes que hoje deixou de ser bom e o que não era bom no perfil dos executivos que hoje passou a ser bom, né? Ainda que mudanças ocorreram? Poxa, ótima pergunta. Estou refletindo aqui, mas talvez o que era mais fácil, eu não vou dizer que era bom, mas era mais fácil. Antes era mais fácil desconectar. Porque à medida que a gente só tinha o telefone fixo nas mesas no trabalho lá atrás, não tinha celular, ou não tinha o smartphone, não tinha tablet ou notebook que você levava para casa, muitas vezes sim, era um momento de desconexão, nada interrompia aquele momento. Hoje, como você falou, se a gente não se disciplinar, bom, eu cheguei em casa das 7h30 às 9h30, eu não vou ligar o celular, não é só uma questão de deixar de dar atenção para a família. Você pode entrar num burnout, você pode deixar de produzir. A gente cai numa armadilha muitas vezes de achar que o excesso é o que traz a produtividade. E as pausas são fundamentais. E para mim, o que melhorou
O poder de escolha agora ele está mais equilibrado. Antigamente as empresas escolhiam os profissionais praticamente só checavam cargo, salário, se é mais ou menos o que eu faço e vão embora. Hoje a gente vê pessoas querendo colocar também nessa conta, mas qual é o meu propósito? Encaixa com o propósito da empresa? Qual é o impacto na sociedade? Ou se não, puxa, será que hoje eu quero um modelo híbrido, não estou disposto a abrir mão de pelo menos uns dias eu ter a possibilidade de trabalhar em casa? Ou melhor, quero ser um nômade digital. Então isso traz um desafio maior para as empresas, que não basta agora você estar buscando os talentos, né? Os talentos agora têm mais critérios para escolher as empresas. Então acho que isso, sem dúvida nenhuma, é uma evolução importante que a gente teve no nosso poder de escolha. Verdade, em especial com a nova geração. Sem dúvida nenhuma. E Rô, chegamos agora no momento com um pouco mais de humor, né? O momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Ai, Cristo. Eu sou esquisita porque eu não paro quieta. Muito bom, isso é verdade. Eu te conheço, essa energia é acima da média. E qual foi a maior loucura que você já fez na vida até hoje? Eu viajei muito de mochileira. Na minha juventude, e até hoje eu me sinto meio que... Eu sou turista profissional, né? Mas na minha juventude eu viajava de mochileira pela Europa Oriental e pela Ásia. E aí eu me deixava levar pela intuição. Então eu vivi momentos que meu pai puxava os cabelos e que se eu não tivesse me deixado levar, não teria vivido. E qual que foi o perrengue que você já passou no mundo corporativo que você dá mais risada quando você lembra? O perrengue que eu passei no mundo corporativo, que eu dou risada? Eu acho que foi uma vez num palco em que a gente estava apresentando uma pessoa e a pessoa que estava comigo começou a falar, era um brasileiro, em espanhol, traduzindo do inglês. Então ele disse: eu queria te introduzir, que para mim é um prazer introduzir o fulano, mas ele falou de um jeito que dava muito duplo sentido. Então teve e aí eu tive que parar, porque ainda bem que era um ensaio, parar e corrigir. Tá certo. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? O meu lugar de potência são as pessoas e as empresas que querem uma transformação. É sentar com elas e pensar diferente e ajudá-las a traçar esse caminho. E, Rô, quando você não está na sua melhor versão, o que você faz para se sentir melhor? Você tem alguma técnica, hobby ou mesmo um ritual? Eu sou uma pessoa extrovertida. E o que me traz energia é estar com pessoas. Então eu saio com amigos e faço uma viagem com amigos melhor, ou com família melhor, né? Então assim, sair do meu cotidiano, ir para outro lugar, pode ser aqui do lado, e estar rodeada de pessoas, isso me reenergiza. De moto, de preferência? De moto, mergulhando. O que de carro, avião, o que vier. Ó, para quem não sabe aqui, ó, a Rossana é uma motoqueira aqui, olha, uma estradeira aqui. Rô, qual que foi a maior viagem que você fez até hoje de moto? A gente deu a volta na Bolívia, né? Então, eu sou a garupa, né? Não sou. O meu marido foi daqui até Santa Cruz, depois ele voltou, a gente fez toda a volta, foram 3.000 quilômetros em duas semanas. Demais. E Rô, uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso? Eu acho que ser você mesmo, né? E dizer o que você pensa. Para mim, tendo vindo da McKinsey, eu tenho 10 mandamentos. O último é Obligation to Dissent. Você sempre tem que dizer onde você discorda. Eu acho que a gente pode ser político, a gente pode ser agradável, mas a gente nunca pode deixar de ser verdadeiro e de dizer o que pensa. Porque é isso que vai mover empresas, pessoas e trazer essa credibilidade que você precisa para crescer. Eu achei demais. Inclusive teve um post que eu fiz muito alinhado com o que você comentou. É que é muito fácil você copiar os gestos ou você não ser você mesmo para ser aceito. Mas dificilmente você vai ser respeitado fora da sua autenticidade.
Então é muito tentador. Ah, não, vamos seguir o jogo, vou seguir aqui a forma como as pessoas já fazem. E aí rapidamente você é aceito pelo grupo. Agora, ser reconhecido, se destacar sem ser você mesmo, dificilmente vai dar certo. Concordo com você. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento, Rô. Como que você se mantém informada, como você se desenvolve? Eu uso muito duas fontes. Uma, grupos de WhatsApp. Então, eu estou em alguns grupos de WhatsApp que são de pessoas, assim, grupos de estão grupos de mulheres, grupo de tendências, grupos de governança, que não tem esse nome, mas são pessoas que estão ligadas a isso. E muito do conteúdo que se troca, para mim, é o conteúdo que me traz. Porque aí eu tenho uma curadoria de pessoas muito, muito admiráveis, que eu admiro. Então, esse tem sido, para mim, uma das principais fontes, né? Estar em alguns grupos chaves que me trazem muito conteúdo. O segundo tem sido webinars. Aproveitando esse momento da pandemia, acho que foi uma das grandes aprendizados, tem ocorrido muitos cursos, muitas apresentações, muitas palestras, e eu tento me inscrever em todas, não em todas, que você não consegue em todas, mas tento estar alinhada em tudo o que está vindo e fazer a minha curadoria do que eu quero ouvir. Então, por isso que ontem eu te comentava desse webinar que eu ouvi, que era uma série da Ivy League. A semana passada, essa semana eu também estava assistindo que é de um banco que está fazendo agora uma série de discussões. Então, isso te traz muita riqueza. Em parte, às vezes, são uma pessoa que traz um conteúdo, mas outra parte são os painéis que trazem uma discussão e a polaridade de opiniões. Então, essas duas fontes têm me trazido uma riqueza de pensamento, não só de atualização. Você tem algum processo para fazer essa curadoria? Porque também um mundo repleto de informação, tem muita coisa rasa também, fake news. Como é que você seleciona para onde vai o seu tempo? Eu olho muito o tema. Pela atualidade e relevância no momento atual. Então, no ano passado, por exemplo, explodiu o ESG, né? Aí eu fiz um curso de ESG no IBGC, participei de vários webinars para entender mais o tema. Transformação digital também, você fez curso, tudo porque fiz curso de conselheira de inovação, porque você tem que estar sabendo aprofundar mais. Tem algumas coisas que você tem que ter esse conhecimento raso, né? Porque eu digo que você não pode ser um retângulo, nem deitado nem em pé. Você tem que ser um quadrado. Você tem que saber um pouco de tudo o que está acontecendo, mas com certa profundidade. Então, eu escolho uns 3 ou 4 temas que eu acho importantes, eu tenho um pouco mais de profundidade e eu busco conteúdo que me levem a isso. Ultimamente tem sido ESG, tem sido transformação digital e tem sido liderança, porque a gente tem que mudar nosso estilo de líder, né? Muito bom. E Rô, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo. Vamos lá. Eu indicaria a Olga Rodrigues, que está fazendo muito trabalho com empresas sobre propósito. Acho que não é de ela tem uma carreira fantástica, não é sobre falar de carreira, mas é falar como ela tem trabalhado o propósito nas empresas e feito as empresas pensarem de uma maneira diferente na questão de estratégia e propósito. Acho que ela é uma pessoa interessante. Eu acho que outra que eu me diverti muito conversando também foi o João Cox. Não sei se já deve estar na sua lista. Figuraça. Porque ele tem uma pluralidade de experiências que eu também, por outro lado, também estou tentando construir, né? Então, eu gosto desse negócio de você tem uma especialidade, mas você tem um baralho para abrir. E eu acho que o João tem essa questão. Acho que alguém me contou que ele está produzindo vinho agora, se eu não me engano. Ele não estava com algum projeto esse? Ele está com um empreendimento em Portugal, que é um empreendimento... ele comprou um mosteiro, alguma coisa assim, e ele está loteando esse mosteiro. E acho que ali ele está produzindo vinho. Legal. Tá, e deixa eu ver uma terceira pessoa que eu tenha... Tem uma pessoa que eu conversei também recentemente, estou até convidando para o IPO aqui entre nós, e me diverti muito, que
deixa eu só lembrar o sobrenome dele. Posso dar um papo? Não, pega lá, pega lá. Aí a gente até começa do zero. Essa parte, né? Tem que começar os 3 partes. Você quer que eu recomece? Não, começa assim, e a terceira pessoa? E a terceira pessoa que eu te indicaria, estou até convidando para o IPO, é o André Sintra. Ele tem uma empresa de cosméticos chamada Amendi. E ele tem uma história de vida pessoal e profissional fantástica. Ele perdeu a perna com 17 anos e foi atleta paralímpico com 40. Com 37, na verdade. Olha que história fantástica. Tendo começado, ele foi o primeiro brasileiro em esporte de inverno com skateboard. Então, a forma como ele conta a história, eu fui para falar com ele meia hora e fiquei 2 horas e pouco, e a gente se conversa desde então com muita frequência. A alegria que ele tira dos aprendizados duros de vida, né? Ficou órfão, herdou uma empresa falida, etc. Acho que é uma história que traz bastante reflexões. E Rô, para a gente fechar aqui, tem uma pergunta que eu não deixo de fazer para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? A felicidade está no centro da minha missão e propósito. Eu acho, para mim, porque você disse, você tem razão, a felicidade é uma coisa pessoal, né? Dizem que não é um destino, é um caminho. E, para mim, ela está baseada em... vou te falar porque essa é a minha missão. Viver de maneira intensa e feliz, novas experiências, aprendendo, desenvolvendo e contribuindo para o desenvolvimento pessoal e de outros. Nossa, demais, adorei. Então, essa é a minha missão, está no centro do meu Ikigai também. E felicidade para mim é poder estar continuamente sendo desafiada, instigada por novas experiências, para eu poder crescer e estar rodeada de pessoas que cresçam comigo. E Rô, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Que projetos que vêm pela frente? Eu estou atuando muito em conselhos na comissão de estratégia também. E tem novos conselhos vindo pela frente, né? Atualmente eu estou em conselhos capital fechado e aberto, familiares, internacionais, em private equity, em varejo e em tecnologia. E eu estou buscando ampliar esse portfólio, vivendo novas experiências e talvez até brevemente no setor público. Muito bom. Rô, muito obrigado mesmo. Poxa, que conversa fantástica. Quantos aprendizados. Eu tenho certeza que todo mundo aqui que nos escutou saiu com páginas e páginas de anotações, de insights. Então, poxa, eu sei o quanto a sua agenda é disputada. Obrigado aqui por essa conversa fantástica. Não, Ricardo, olha, para mim foi ótimo, porque na verdade foi um bate-papo com um amigo. Então, poder compartilhar com você e estar sempre com essa relação tão viva que nós temos e poder expressar isso para as outras pessoas que vão ouvir, vai ser um prazer. Muito obrigado mesmo.